nós terminamos o seminário e nesse seminário nós, em todo o país, Portugal, Continental, Ilhas, a volta de 300 seminaristas e eles passaram por um teste final com 20 perguntas e durante os 10 temas todos dedicaram-se ali a entender, a compreender o que esses temas têm de valor para o nosso ministério, Cris, porque eu sempre costumo dizer que é como uma construção, um edifício que vai ser construído a 10 pilares, 10 colunas de concreto maciço, onde essa obra, por sobre essas 10 pilastras, será construída. Espiritualmente falando, as 10 pilastras são esses 10 temas do seminário, porque durante 10 domingos nós nos dedicamos a falar sobre 10 temas que são importantíssimos para o ministério daquele que deseja e vai fazer a obra de Deus. São fundamentos, podemos dizer, fundamentos que vão formar a base, o sustento daquele obreiro, daquela obreira para o futuro. Mesmo que eles não sejam aprovados, nós sempre falamos isso no seminário, são aprendizados que eles vão levar para a vida cristã. Pôr em prática todos os temas, não só porque estão ali a se preparar para fazer a obra de Deus, mas para eles como cristãos, como pessoas de Deus, porque eles continuar a enfrentar o mundo lá fora, o trabalho, a perseguição na família, vão ter que lidar com o dia a dia. Então, para que não tenham a ideia errada do que é fazer a obra de Deus, o seminário vem a investir nesses princípios básicos, nesses fundamentos tão importantes que nos sustentam para a nossa vida toda, na nossa vida com Deus, na obra de Deus. E até mesmo na vida pessoal, né? Muito claro, importante. Com certeza. Vamos ver então uma matéria que carinhosamente a produção do programa preparou. Essa matéria mostra um pouco do que foi este seminário 2016. Chegou ao fim o primeiro seminário preparatório para futuros obreiros do ano de 2016, após 11 semanas de ensino e dedicação, de aprendizagem dos 10 temas mais importantes para a vida de um cristão e de muitas aulas práticas. Todos os seminaristas puderam realizar o teste final, de modo a serem aprovados nesta nova caminhada da sua vida espiritual e do seu ministério. Olá, meu nome é André Sousa e eu vim de Almada. Eu participei no seminário neste ano de 2016 e o seminário é algo muito importante para a minha vida. Fez-me crescer, aprender e desenvolver, e ainda vou desenvolver mais. Um dos temas que mais me chamou a atenção e que ficou marcado em mim foi a humildade, porque nós, quando somos confrontados às vezes em renunciar ao nosso ego, em confrontar o nosso ego e renunciar às vezes às nossas manias, confrontando o orgulho, é difícil, mas se é preciso ser feito, então tem que ser feito. Olá, eu sou a Marta, aqui do Templo Maior, e achei que este seminário foi realmente importante para nós, porque conseguimos entender as responsabilidades de servir a Deus como obreiro. E também podemos avaliar-nos como cristãos, como servos. Eu, por exemplo, reparei em algumas falhas que tinha, por exemplo, nesta última aula do sacrifício, que foi o sacrifício, reparei que estava a sacrificar da minha maneira, do meu jeito, e não da maneira que era correta. Isso foi uma das aprendizagens que eu fiz durante estas semanas. Olá, meu nome é Edgar Abreu, venho das Mercês e a razão que eu participei neste seminário de 2016 foi aprender de forma eficaz a ajudar o máximo número de almas. Agora só me resta arregaçar as mangas e ir à luta. O seminário foi realizado pelo pastor Rogério Silva e sua esposa Cristina no Templo Maior, em Lisboa, mas foi transmitido para diversas áreas de Portugal continental e ilhas. Caso seja membro ou evangelista do Centro de Ajuda e tenha o desejo de servir a Deus como colaborador e obreiro, esteja atento ao próximo seminário e, na altura, informe-se com o seu pastor local. Inclusive, nós temos aqui opiniões de seminaristas que participaram conosco desse seminário e daqui a pouco nós vamos a entrevistas com os mesmos, com os seminaristas. Eles vão dizer o que acharam e o que mais chamou a atenção deles neste seminário que terminamos há pouco.
Eu vejo o seminário como uma universidade que nos ensina e nos prepara, não somente para a obra de Deus, mas também para a vida. Os temas temor, fé, humildade, perseverança, fidelidade, revolta, sinceridade, caráter, obediência e sacrifício são fundamentais e a mim muitíssimo ajudou-me. Ana Fonseca. Então, os 10 temas aí ela mencionou e diz que todos eles e o seminário em si ajudou-a muito. Ana Fonseca, obrigado por sua opinião. A Ana Carolina também nos escreveu dizendo: conhecer e entender melhor cada um dos 10 temas foi para mim um grande aprendizado, que vou pôr em prática não somente na obra de Deus, mas na minha vida pessoal e em todas as áreas. Nós comentávamos isso há pouco. Não é? É um aprendizado que vamos levar para a vida toda, em todas as áreas, em todos os sentidos, porque ali é trabalhado o temor. Não vamos usar só esses temas dentro do centro de ajuda. Vamos usá-los também lá fora. Eles são fundamentais para fazer a obra de Deus dentro da igreja, em relação ao povo, ajudá-los, mas serão muito fundamentais no dia a dia também lá fora. Com certeza é isso. Vamos então agora às entrevistas dos seminaristas no Templo Maior em Lisboa. Eles disseram o que chamou a atenção nesse seminário e alguns até referentes ao tema que mais chamou a atenção deles e que mais lhes ajudou. Vamos a isto. O meu nome é Rafael Semedo, venho de Almada e o seminário foi determinante na minha vida, pois não só foi a oportunidade de eu crescer, e sim também a oportunidade de eu aprender a crescer. E um dos temas que mais me chamou a atenção foi temor, pois me ensinou a adquirir uma nova visão. Visão essa de não olhar a obra de Deus de uma forma superficial, não olhar a obra de Deus de uma forma terrena, mas sim de uma forma espiritual. Alcançar aquilo que os olhos humanos não conseguem alcançar. E eu creio que daqui para a frente o seminário vai estar sempre presente na minha vida. O meu nome é Júlia Petinga, eu participei deste seminário e foi muito bom para mim porque eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Aprendi a ter mais responsabilidade, aprendi que ser obreira é maravilhoso, mas também é algo que exige muita responsabilidade porque estamos a lidar com seres humanos e com a alma deles, para a salvação da alma deles. Então mostrou-me como fazer, como o ter temor, por exemplo, marcou-me muito, o ter temor de Deus, o cuidado que devemos ter com as nossas atitudes, com as coisas que dizemos. Então para mim foi maravilhoso. Eu achei que aprendi muito e estou muito contente de ter feito o seminário. Eu sou o Fernando Rio de Moro e participei neste seminário. Os 2 temas que mais chamaram a minha atenção foram o temor e o sacrifício. O temor, que é a base de um ministério sólido, e o sacrifício, que é a essência, pois sem sacrifício não há vida. Eu sou Maria João e sou do Império. Participei neste seminário de 2016 e foi muito bom para mim, pois eu aprendi não só a ser uma melhor pessoa, mas principalmente como uma melhor serva, a melhor servir. Então, este seminário foi muito bom por isso. São eles mesmos a dizerem, né, Cris, o que o seminário ajudou a eles. Isso é importantíssimo a gente ouvir, porque nós estamos à frente do seminário ensinando, né? Mas é muito bom ouvir deles o que eles aprenderam e a opinião deles sobre a importância do seminário. E o que eles estão a praticar no dia a dia, porque veja que tudo o que eles falaram, com certeza é o que estão a viver, porque está marcado. Um chamou a atenção o temor, o outro a fé. Cada um teve algo que lhes marcou. Dos 10 temas, sempre aí um que mais chama a atenção, né? A opinião do Nelson Semedo acerca desse seminário é a seguinte: nesses 11 domingos à tarde, estivemos juntos nas aulas que duraram 1 hora sensivelmente. Mas eu, particularmente, estaria disposto a aprender nem que fosse durante um dia inteiro, pois foi de grande valia a todos nós que almejamos fazer a obra de Deus de forma eficaz. Nelson Semedo. Foram 11 domingos, porque os 10 temas foram durante 10 domingos, e o domingo final, ou seja, o 11º domingo, foi o teste final com as 20 perguntas. E já agora,
vamos mostrar o momento desse teste final, as perguntas, 20 perguntas, e eles ali fazendo o teste, nós podemos ver agora mesmo, olha só, a atenção, eu não digo atenção, de repente vamos substituir a atenção por concentração, né? Olha a concentração deles ali, e porque, Cris, nesse teste final eles têm que lembrar de tudo que aprenderam nos 10 domingos anteriores. Então, veja só que essa concentração deles em pensar, quer dizer, tem que puxar pela memória nesse momento, né? Puxar mesmo pela memória, lembrar do que aprendeu. Reforçar o que nós sempre falávamos isso para eles. Revisem, vivam. Se viver, vão lembrar para escrever. Eu lembro que eu falei isso. Se você vive na hora que tiver que responder, você vai tranquilamente responder. Se é algo que você já vem a praticar. Porque ali é relembrar do que estudou, teoria, mas saber que vai colocar isso em prática. Então, essa concentração deles, e veja que cada resposta correta vale 5 pontos. São 20 perguntas, então, se acertar todas as perguntas, a nota é 100. E 100 é de 100%, é nota máxima, né? Mas essa é a teoria. Depois vem a prática, no dia a dia da obra de Deus. E a prática, com certeza, exige muito mais espiritualidade, muito mais que a teoria. A teoria vai ficar no conhecimento, é bom, excelente. Mas na prática é que nós vamos ver se realmente aprendemos, se realmente prestamos atenção ali às aulas do seminário. Porque no dia a dia vão surgir situações em que não vamos lembrar, olha só o temor, olha a fé que eu tenho que ter aqui, olha a perseverança. Ele vai lembrar. Eu preciso sacrificar mais, quer dizer, vai lembrar. Com certeza. Vamos à Cruz de Pau, no Centro de Ajuda na Cruz de Pau, do outro lado do Rio Tejo. Lá também há seminaristas que querem falar. Vamos vê-los, vamos ouvi-los. Qual é o seu nome? Laura. Qual tem sido a sua experiência, Laura, no seminário? Eu tenho aprendido a ser melhor para Deus, como serva e como filha, e os temas têm-me ajudado muito no meu dia-a-dia. E qual o tema que mais lhe chamou a atenção? Foi o temor, porque através do temor eu posso ser obediente, fiel, humilde e pôr em prática os outros temas. Qual é o seu nome? Luís. Luís, qual tem sido a sua experiência aqui no seminário? A experiência tem sido bastante positiva, com os temas têm sido desenvolvidos, um aprendizado, né? Aprender a ser servo de Deus, aprender cada dia mais como fazer sua obra mais e melhor. E qual o tema que mais lhe chamou a atenção? Os temas são todos importantes, mas o que chamou mais a atenção foi a humildade, que é a base do caráter de Deus. Foi aquilo que a gente aprendeu, aprender a ser exortado, aprender a ouvir e não falar. É coisa que eu também não tinha muito, mas que eu estou a aprender nesse seminário. Qual é o teu nome? Esther. Esther, qual tem sido a experiência aqui no seminário? Então, aqui no seminário tenho aprendido a cada domingo como servir melhor a Deus e tanto como servi-lo como aquilo que Deus espera de mim, tanto no meu dia-a-dia como futuramente na sua obra. E qual o tema que mais lhe chamou a atenção? Então, o tema que me chamou mais a atenção foi o primeiro, quando foi falado sobre o temor, porque aquilo que nós sempre ouvimos falar é sobre o temor que temos que ter a Deus, tanto o respeito como o medo de errar e de desagradá-lo, mas também me chamou muita atenção o temor que temos que ter, além de Deus e aos pastores, também àqueles que trabalham connosco e vê-los como o próprio Senhor Jesus. Qual é o seu nome? Diana. Diana, qual tem sido a sua experiência aqui no seminário? Bom, a minha experiência tem sido muito boa porque cada seminário tem desenvolvido mais e tenho visto falhas que eu tinha em mim e tenho melhorado a cada dia. E qual o tema do seminário que mais lhe chamou a atenção? O tema que chamou mais a minha atenção foi o tema revolta, porque eu vi que eu não era assim completamente revoltada contra a situação que se encontrava a obra de Deus. Por exemplo, se um dia, no domingo, a igreja estiver vazia, eu não tinha aquela preocupação de está vazia, pronto, está. Mas com esse tema aprendi que nós não podemos aceitar, né, o diabo manifestar na nossa igreja, tirando pessoas da nossa igreja mesmo. Bom, a gente ouvindo aqui eles falam muito bem. Agora tem que pôr em prática o que aprendeu na teoria. Temos a opinião, Cris, da Patrícia Leite. Quando terminamos o seminário, observei que eu já não era mais a mesma pessoa, pois comigo foi assim.
Aprendi com todos os 10 temas, mas o que mais me chamou a atenção foi a sinceridade. Eu hoje sou mais sincera com Deus, comigo mesma e com as pessoas à minha volta. Patrícia Leite. Que Muito bom. Temos a opinião do Paulo Bessa. Ele diz também acerca do seminário. Foi muito produtivo este seminário. Na minha opinião, foi uma faculdade, pois o que aprendi com esses 10 pilares fundamentais serve principalmente para o alicerce na minha comunhão com Deus e irá ser aplicado em tudo em minha vida. Paulo Bessa, obrigado também por sua opinião. Nós gravamos uma mensagem diante do Templo Maior, na fachada, na parte de fora, ali na esplanada do Templo Maior em Lisboa, com os seminaristas juntamente conosco. Vamos ver. Durante 10 semanas, 10 domingos, nós estivemos aqui no Templo Maior, no Salão Auxiliar, com os seminaristas que aqui estão no Jardim do Templo. Nós realizamos ali aulas práticas. O seminário consiste nisso. A teoria e a prática foram ensinados a eles, formando-os para a obra de Deus. E muitos deles aqui, aprovados, serão e passarão a exercer a função primeiramente como colaboradores e depois de alguns meses aprovados serão ungidos a obreiros. E é um privilégio fazer o seminário, tanto para eles participarem como para nós também estarmos à frente desses ensinamentos. Foram 10 semanas intensas, eu posso dizer. Não somente eles aprenderam, como nós também. Veja que são ensinamentos básicos, são a base do caráter de Deus em nós, pessoas que queremos servir a Deus. Com base no temor, a fé, por exemplo, a perseverança, o sacrifício. São preceitos, são ensinamentos que nós devemos ter diariamente na nossa vida. E no seminário isso foi enfatizado porque é valioso, é primordial termos esses preceitos na nossa vida para podermos apresentar qualidade no serviço a Deus. Com certeza, esses 10 temas formam 10 bases. Podemos dizer 10 colunas numa obra, 10 colunas num edifício em construção que vão mantê-lo de pé. Então esses 10 temas abordados no seminário, eles são colunas de base no ministério sólido de um obreiro, de uma obreira. Então aqui estão os seminaristas, à volta de 100 seminaristas que estiveram conosco durante essas 10 semanas no seminário. Fica com a imagem dos seminaristas aqui no Templo Maior em Lisboa. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu queria só colocar aqui em evidência uma coisa. Você que deseja fazer a obra de Deus, saiba que o seminário ele prepara. O seminário ele é um curso, entre aspas, de preparação para quem quer fazer a obra de Deus. E a obra de Deus simplesmente significa desfazer as obras do diabo. Eu vou repetir. Fazer a obra de Deus significa desfazer as obras do diabo. A pessoa que quer fazer a obra de Deus, ela tem que ter essa consciência. Eu vou ajudar ao próximo, eu vou estender a mão ao aflito, eu vou fazer o trabalho de acompanhamento espiritual, porque não basta vestir um uniforme, distribuir elementos na reunião, por exemplo, envelopes de um propósito que está fazendo, segurar a bolsa das ofertas, distribuir o jornal, a Folha Universal, a Folha de Portugal. Não é simplesmente vestir uma gravata e dizer sou obreiro, sou obreira. Não. Fazer a obra de Deus é muito mais do que isso. É você fazer o trabalho de acompanhamento espiritual, se interessar em cuidar de uma pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala nesse versículo, ele fala exatamente isso. Resumindo o que falamos aqui, é o que ele diz: por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vou repetir. Por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que significa isso?
enquanto eu não ver Cristo formado naquela pessoa, eu não vou desistir dela. Eu vou sentir dor, espiritualmente falando, até que ela seja transformada e tenha um encontro com Deus. Isso é acompanhar uma vida. É o se aplicar, é o se dispor a aplicar tudo aquilo que tem recebido de Deus, tudo aquilo que Deus tem lhe falado, passar para outra pessoa, não desistir dela. Não apenas informar, né, Cris? Exatamente. Mas formar. Não apenas fazer a parte física, lá está o limpar, o ajudar a distribuir os jornais, envelopes. Isso é muito importante, claro que sim, mas é a parte física. Mas fazer a parte espiritual, essa parte que gera resultados espirituais, que é a alma da pessoa salva. É o fazer discípulos, Exatamente. Né? Então pense nisso e pratique isso.